Fala galera, seja bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Nascimento, eu sou estudante de medicina em uma faculdade aqui da Bahia e hoje eu vou estar mostrando para vocês como eu faço para ganhar uma rendinha extra durante a minha faculdade. Esse vídeo não tem o objetivo de te deixar rico, eu não estou rico e eu não consegui fazer isso, então não posso te mostrar como faz. Porém, eu consigo sobreviver na faculdade e comprar as coisinhas sempre que eu quero, consigo sair para um lugar ou outro, fazendo justamente a renda extra dessa forma. Então, se você é uma pessoa que mora fora de sua cidade, não quer depender tanto dos seus pais, bora lá pro vídeo. Eu estruturei esse vídeo em 3 formas de renda diferentes que eu consegui fazer durante a minha faculdade. Para cada uma dessas 3 formas, eu estabeleci 7 pontos que são cruciais para você começar hoje já a aplicar tudo. Eu dividi em qual é o serviço, onde aprender o serviço, quanto tempo eu demorei para aprender, como estruturar o início do serviço, que provavelmente é o ponto mais importante, como você vai precificar o seu serviço, ou pelo menos como eu fiz, qual é o limite de renda em média que eu consegui obter fazendo esse serviço e como foi a minha experiência em si enquanto eu trabalhava com isso. Bora lá! Minha primeira opção de renda e a mais básica foi justamente dar aulas. Eu comecei essa forma de renda antes mesmo de passar na faculdade. Eu dava aula para um aluno de ensino fundamental, para um aluno de ensino médio, depois eu dei aula para algumas turmas de pré-vestibular de química, física, consegui alguns alunos online. Onde aprender e quanto tempo eu demorei para aprender esse tipo de serviço não se enquadra, porque basicamente, se você é uma pessoa que conseguiu ser aprovado em um vestibular, seja em uma faculdade com período integral, diurno, seja lá o que for, suponhamos que você já tenha o conteúdo necessário para você conseguir dar aula para uma pessoa que quer passar no vestibular ou para pessoas de ensino fundamental. A técnica é simples e quando eu chegar no tópico mais à frente eu vou te ensinar como eu fazia. Então, para estruturar o início do meu serviço, eu comecei fazendo um card no Canva, com a minha foto e o que eu queria ensinar. Eu seccionei as minhas aulas entre, para ensino fundamental eu dava aula de todos os conteúdos, para ensino médio eu dava aula de física, química, biologia e matemática, porque era a área que eu tinha maior afinidade. Mas você pode escolher a área que você quiser, eu tenho certeza que você vai encontrar algum aluno. Eu vou deixar aqui do lado o cardzinho do Canva que eu fiz e é algo muito simples de fazer. Eu posso até gravar uma videoaulazinha depois, muito rápida, coisa de 2 minutos, de como eu fiz esse card. Bom, como precificar o seu serviço? Para início, eu dividi minhas aulas em 2 modalidades. Eu tinha aula tanto presencial, em que eu ia na casa do aluno, dava de 1 a 2 horas de aula, voltava para casa, tinha um deslocamento, então eu tinha uma precificação maior. E eu também tinha a modalidade online, em que eu dava aula online para o aluno e pronto, era só isso. Para a modalidade presencial, eu utilizava o valor de cerca de R$40 a hora. É um valor relativamente baixo. Se você não mora em capital, nas capitais você consegue ter um valor até maior, de R$60 a R$70 a hora, tá? Claro, eu aumentava o valor variando com o grau de dificuldade que teria para dar aula àquele aluno. Se ele queria uma aula presencial para um vestibular específico, como no caso aqui da Bahia era a Consultec para o UESB ou a prova da UNEB, eu cobraria um valor maior. Agora, se ele queria uma aula para um fundamental, para um ensino médio, eu cobraria um valor menor. O valor mais baixo que eu já cheguei a cobrar era R$30 a hora, porque o aluno morava muito perto de minha casa, eu conseguia dar aula para ele de forma muito regular. E era muito fácil dar aula para ele, eu vou te explicar como eu fazia. Já na modalidade online, eu cobrava cerca de R$40 a R$60 a hora também, mas tinha uma vantagem muito grande. Eu conseguia com aquele aluno colocar 2, 3, 4 em uma mesma sala. Então, em 1 hora de aula, eu conseguia dar aula para 4 alunos, então a minha renda quadriplicava. Ou eu também conseguiria marcar aulas únicas, que seria uma única aula de um determinado assunto para uma turma, algo específico. Então, por exemplo, eu iria dar aula sobre pilhas em química e eu marcava meio que um aulão, fazia um card no Canva, montava todo o meu slide, pegava todas as questões do Enem que eu iria resolver, esmiuçava todas as questões do Enem, tudo bonitinho, preparava a minha aula e dava um único dia de aula que durava 2 horas. Durante essa aula eu respondia uma quantidade grande de questões, esmiuçava todas as questões e respondia todas as dúvidas, era algo relativamente simples. Nesse modelo de aulão, como eu conseguia mais pessoas e era uma única aula, eu cobrava um valor de R$25. Então se você consegue 10, 15, 20 pessoas, você consegue uma graninha relativamente boa, para um único final de semana, por exemplo. Bom, o limite de renda em média que eu já consegui dando aulas enquanto eu estava na faculdade e fora da faculdade foi de R$2.000. Nessa época eu tinha 2 alunos fixos online durante 4 vezes na semana, 2 horas, 1 hora para cada aluno.
que daria um total de 8 horas semanais. Durante 4 semanas seriam 32 horas. Para cada hora eu cobrava o valor de R$60. Esses alunos não são fáceis de encontrar. Provavelmente o que você vai mais encontrar é um aluno que tenha aula 2 vezes por semana com 1 hora. E o que você pode fazer é justamente oferecer pacotes. Você primeiro oferece o valor de 1 hora unitária, de vamos supor R$100, óbvio que não tudo isso. E com o pacote, esse valor da hora reduz para 60. Você pode fazer o valor que você preferir e o valor que você se sentir mais confortável. Vai da forma como você consegue persuadir o seu cliente. É simples. A única coisa que você precisa fazer é começar a jogar os cards nas redes sociais ou imprimir esses cards e colocar nos pés das portas do condomínio. Com certeza você vai conseguir 1, 2, 3 alunos. E não é muito mais o que você precisa. Se você está focado na faculdade, você consegue fazer isso paralelo. Todo final de semana você monta pequenas aulas e pronto. Como foi a minha experiência? Eu tinha um aluno fácil, eu tinha um aluno tranquilo e eu tinha um aluno muito difícil. O aluno fácil eram alunos de fundamental que realmente tinham dificuldade para aprender, mas que eles tinham dificuldade por serem preguiçosos. Então a única coisa que você precisa fazer é estar com ele e mostrar que ele precisa fazer para aprender. Era muito simples. A primeira reunião que você fizer com qualquer aluno, qualquer que seja, será a sua reunião de reconhecimento. Você vai sentar com aquele aluno e você vai perguntar para ele quais são os assuntos que você tem dúvida, você está na escola ainda, quais são os assuntos que sua escola está dando, sua escola já mostrou um cronograma de assuntos que será dado. Você vai perguntar tudo isso, é como se fosse uma anamnese daquele aluno. Essa reunião normalmente eu faria de graça e online com o próprio aluno. Além disso, eu descobria quais eram os materiais que aquele aluno utilizava. Normalmente os módulos atuais têm portais online que passam o mesmo assunto. Então eu pegava o login e a senha daquele aluno, eu entrava no portal antes de dar a aula, pegava todo aquele assunto, utilizava a própria IA do ChatGPT para poder gerar questões daquele mesmo assunto. Questões estruturadas entre fácil, médio e difícil. O ChatGPT, quando você manda para ele, estruture 20 a 40 questões para mim de tal coisa, ele vai fazer perfeitamente. Você só precisa dar uma olhada para ver se está tudo certinho. Esse tipo de aluno era muito fácil. Você chegava lá, falava, fulano, hoje a gente vai revisar isso aqui e vamos fazer tal coisa. E aí você passava aquelas questões para o aluno e depois que ele fazia aquelas questões, você revisava com ele tudo aquilo que ele precisava para passar na prova. Esse era o aluno moleza. O aluno mediano era aquele aluno em que você precisaria explicar várias vezes um determinado conteúdo. Para isso, a gente usa basicamente a nossa experiência de estudo. Você vai fazer a mesma anamnese, vai dar uma olhada no mesmo assunto, só que como você vai saber aquele assunto provavelmente de uma forma diferente que ele não entende, você só vai precisar explicar para ele de algumas formas. Esse é o aluno também tranquilo de ter. O aluno difícil é aquele aluno que nem faz atividade de casa, não gosta de prestar atenção no que você diz e tem preguiça de prestar atenção na escola. Esse tipo de aluno, sinceramente, eu não gostava de ter. Eu tive poucos alunos assim, mas foram alguns dos alunos que me deram realmente um trabalho muito grande. Porque além da gente passar as questões e ele fazer com mau gosto ou ter muita dificuldade porque ele não quer aprender, eu tinha que dar lições de moral. Então é basicamente, você vai ter que pegar aquele aluno e você vai ter que dizer, cara, se você não estudar, você não vai ser alguém na vida. E isso é muito simples de fazer, porém, é algo que você tem que martelar muito na cabeça até que ele realmente consiga aprender o que precisa para absorver aquela aula e te dar um resultado bom. A partir daí, tudo anda muito fácil. Os pais conversam entre si e toda vez que você encontrar os pais daqueles alunos, você vai dizer, me indica para tal coisa, me indica para tal coisa. E normalmente eles vão acabar indicando e você vai ter muito mais clientes. Vai por mim, a única coisa que você precisa fazer é criar o seu card no Canva, espalhar aquele card, conseguir 1, 2, 3 alunos e as coisas vão andar por si só. Vamos lá para a segunda forma de renda. Bom, a segunda forma de renda que eu consegui durante a faculdade era justamente como designer para Instagram de algumas empresas ou pessoas. Eu aprendi a fazer esses designs de 2 formas. Alguns amigos meus já trabalhavam com isso e me ensinaram como funcionava mais ou menos o programa por cima. E a segunda forma foi basicamente o YouTube. Você tem 2 programas que dá para utilizar para fazer isso de uma forma muito simples, que é o próprio Canva ou Figma. Ele é um programa muito mais profissional e que você vai precisar ter uma conta paga para isso, mas é muito simples de fazer. Se você já está na faculdade hoje e você tem aquele e-mail estudantil, você só precisa fazer um cadastro com aquele e-mail estudantil e você já tem a conta premium com tudo liberado. Ele é um programa intuitivo, fácil de mexer, muito mais simples que o Photoshop e que você consegue criar sem precisar de um computador
super mega power blaster forte. A única coisa que você precisa fazer é sentar, assistir algumas videoaulas no YouTube e, acima de tudo, buscar inspirações. As suas inspirações elas vão estar disponíveis justamente no site do Behance, que é um site próprio que artistas se comunicam entre si e mostram os trabalhos que eles fizeram. Você consegue basicamente replicar o que eles fazem. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui uma lista de sites que eu utilizo para pegar, por exemplo, imagens de graça, ícones de graça e o próprio site do Figma, onde você pode baixar e começar a utilizá-lo para poder trabalhar. Bom, como eu estruturei o início desse serviço? Infelizmente, tanto esse serviço quanto o próximo, a gente precisa montar um pequeno portfólio para poder apresentar aos clientes e você conseguir fazer a conversão deles, para que eles queiram um serviço com vocês. Mas isso é relativamente simples de fazer, o único problema é que você trabalha um pouquinho de graça. Assim como eu falei, nada vem fácil, você tem que trabalhar. Então a primeira coisa que eu fiz foi fazer pequenos posts, seja de liga, ou eu juntei com um amigo e pedi ajuda para fazer com ele, ou eu me organizei para fazer alguns posts modelo, até que eu montei um portfólio. Você não precisa de algo absurdo, você precisa de uns 10 posts que você consiga mostrar para alguém e dizer, olha, essa é a capacidade que eu tenho hoje. E a partir disso, você começa a criar a sua oportunidade. Como assim criar a sua oportunidade? É justamente começar a falar para as pessoas, pô, velho, tô procurando um serviço de design, tô procurando alguém que tá realmente precisando de algumas artes para Instagram, eu sei fazer. No caso da minha faculdade, o cliente que eu acredito que seja o mais fácil são justamente os professores. Todos eles querem começar a postar, eu tenho muito professor que é médico que quer começar a postar na rede social, mas não faz a mínima ideia. E eles preferem o quê? Pagar alguém para fazer isso. Eu gastava em média 40 minutos para fazer uma arte, a 1 hora para fazer uma arte no início. Depois de um determinado tempo, você nota que a única coisa que você realmente precisa fazer é a primeira arte, onde você vai criar um background, ou seja, você vai criar um modelo da marca, e a partir disso você vai basicamente replicar mudando o conteúdo. É muito simples, vai por mim. A única coisa que você precisa é praticar. Como você vai precificar o seu serviço? No meu caso, eu precificava o meu serviço cobrando R$20 o post. Tinham clientes que pediam 20, 30 posts por mês. Eu chegava em um final de semana, matava logo 7, 8, 10 posts de uma vez e passava a semana tranquilo estudando para a faculdade. E eu repetia isso toda semana. Então, em um mês, eu chegava a ganhar 1.800, 1.800. Eu não passei muito dessa renda porque, como não era algo que eu achava relativamente prazeroso de fazer, então eu decidi optar por não fazer muito para não ficar sobrecarregado mentalmente, porque criar é algo que demanda bastante. Porém, se você é uma pessoa que tem uma criatividade muito boa e que você sabe copiar e se virar muito, você pode utilizar o Behance o dia inteiro e fazer arte o dia inteiro, e você vai ficar muito tranquilo com isso. É algo que você consegue fazer numa velocidade muito grande, você tira um único final de semana e você trabalha tudo de uma vez só. Vai por mim, tem muita gente que quer esse serviço, muita mesmo. Você só precisa procurar. É muito fácil. Você pode anunciar o seu serviço da mesma forma que anuncia as aulas. Fazendo um card no Canvas, mostrando que você está procurando um determinado serviço. Tenha certeza que você vai conseguir 1, 2, 3 clientes e a partir disso vai desandar. A parte mais difícil é conseguir o primeiro cliente. Depois disso, as coisas vão andar por si só. Vai por mim. O limite de renda em média que eu consegui com esse serviço foi cerca de R$1.800. Eu não consegui muito porque na mesma época em que eu estava conseguindo o serviço de design, eu estava terminando de dar as minhas aulas. Então a minha renda somente de design e tudo mais foi com esse modelo de cliente. Porém eu tive a sorte de ter um único cliente fixo. Então eu tinha a certeza que todo início do mês eu iria fazer uma quantidade determinada de posts que já estaria pronto o meu trabalho. Eu passaria a primeira semana do mês trabalhando e todo o resto do mês eu só poderia estudar e seja lá o que for. Bom, acabei já falando como foi a minha experiência nesse serviço, então bora pro próximo. Por fim, o último serviço que eu vou falar para vocês é justamente o serviço de Mobile Maker, ou Videomaker, tanto faz. Eu aprendi esse serviço basicamente fazendo vídeos para mim mesmo. Eu comecei a fazer alguns vídeos para academia, testava uma coisa ali, uma coisa acolá, pesquisei como funcionava os parâmetros de câmera, ISO, Speed e aprendi tudo sozinho. Mas você não precisa aprender muito para poder realizar esse tipo de serviço. Mas se você quer trabalhar com isso, para você aprender, hoje o Instagram ensina muito. Cria um Instagram do zero. Eu vou deixar algumas inspirações minhas de conteúdo de vídeo, edição e tudo mais aqui na legenda e você pode dar uma olhada. Você vai pegar esse Instagram que você criou do zero e você vai seguir essas pessoas. Quando você segue essas pessoas, esse conteúdo vai ficar aparecendo no Reels várias e várias vezes. Então muito do que eu aprendi foi literalmente em dicas do Reels.
Só que ao invés de ficar salvando na pasta de salvo, como a gente sempre faz para tudo que a gente quer fazer no Instagram, eu comecei a colocar em prática e eu comecei a aprender a partir disso. Para aprender isso, eu levei cerca de 2 a 3 meses para realmente gravar vídeo. Gravava uns vídeos ali, outros vídeos aqui, mas o meu período de teste do primeiro mês foi realmente algo que eu fiz somente durante as férias. Porque eu passava filmando uma coisa ali, outra coisa aqui, testando a câmera, testando o ângulo e tudo mais. E eu vou te dizer, foi um período de 3 meses, mas um mês eu realmente estudei bastante para poder saber o que eu tinha que fazer, quais são os programas que eu posso editar. Hoje, normalmente, eu edito as coisas pelo CapCut mesmo. Dá para editar somente pelo celular, então você não precisa ter um notebook ou alguma coisa assim. Para estruturar o início do meu serviço, eu comecei primeiro, da mesma forma como o segundo serviço, montando o meu portfólio. Eu montei o meu portfólio da seguinte forma: eu gravei vídeos para mim, gravei vídeo para algumas pessoas, fiz uma ediçãozinha e deixava esses vídeos já editados no portfólio. Então, quando eu ia oferecer algum serviço para alguém, eu falava: ó, fulano, eu tenho esse modelo de vídeo, eu consigo fazer isso, consigo fazer dessa forma, você tem interesse? E a pessoa falava: pô, velho, tô bem precisando disso, é exatamente disso que eu preciso. Eu vou te dizer que o público-alvo que seria interessante de você tentar fazer isso, para mim, no meu caso, foi a galera da academia. Porque lá a gente tem muito personal que quer crescer hoje nas redes sociais. Então foi o público-alvo mais fácil, que você consegue mesclar motivação, vídeo motivacional, que é relativamente simples de fazer, e vídeo informativo, que também é relativamente simples de fazer. É uma câmera estática, assim como eu estou apresentando com você aqui agora. A única coisa que você precisaria exatamente seria um tripé. Bom, o início do serviço, claramente, você vai utilizar tanto essa galera que quer personal, seus professores, você também consegue fazer, mas você pode justamente fazer o próprio card do Canva. Galera, o Instagram hoje é a ferramenta de marketing mais barata do planeta. Você não vai pagar um outdoor justamente para alguém pegar e falar: ah, aquele cara faz vídeo. Não. Você vai simplesmente pegar e postar na sua rede social, que é de graça, e pronto. Em algum momento você vai começar a falar para um, começar a falar para outro, você está procurando serviço, fala com seus professores, você precisa abrir a boca, cara. As pessoas não vão olhar para você e vão falar: caraca, aquele cara tá querendo trabalhar, tá querendo alguma coisa. E eu vou te dizer, quem quer, faz, vai atrás e resolve da forma como quer. Assim como eu fiz para muita coisa. Eu simplesmente fui lá, no meio da academia, num cara que eu não conhecia, e falava: fulano, tô montando um portfólio aqui, velho, e eu acho que eu consigo fazer umas filmagens massa sua, bora lá? O cara falou: pô, velho, vai lá, você quer gravar? Grava aí. Eu fui lá, editei um vídeo pro cara, mandei pro cara, fiz um serviço relativamente gratuito, mas aquele serviço eu apresentei pra outra pessoa e falei: ó, velho, eu consigo fazer assim. Você quer me pagar para eu fazer isso? Ele falou: porra, foda demais, quero. Entendeu? Como é que você vai precificar o seu serviço? Esse serviço aqui eu considero o serviço mais caro, porque é o serviço relativamente mais complexo. Você precisa ir lá e filmar. Você não precisa necessariamente ter uma câmera boa, mas uma câmera boa vai te ajudar. Ou seja, você também tem um custo de material e você também tem um custo de estudo. Como assim um custo de estudo? Você vai ter que procurar inspirações, seja no Instagram, no YouTube. Ou seja, você vai chegar para o seu cliente com a ideia mais ou menos de vídeo que você já quer criar. Tudo se copia, nada se cria. Esse é basicamente o lema da internet. Então você vai ver um vídeo de um cara do Instagram que você acha que aquele cliente vai curtir e falar: ó, fulano, vamos tentar recriar esse modelo de vídeo porque esse vídeo deu certo. Vamos trazer para a sua realidade agora. Viu aquele cara lá, tá fazendo isso e aquilo, a gente readapta para você e a gente vai botar o mesmo áudio, os mesmos cortes, a mesma parada e vai ficar um vídeo top, massa, e é isso aí. Beleza? Então, para cada vídeo que eu faço, eu cobro o valor de no mínimo R$100. Eu vou lá, disponibilizo uma média de 1 hora de gravação, às vezes eu gravo em menos tempo. Normalmente são as gravações na academia, relativamente simples. Eu pego esse material, envio o material cru para o cliente e edito uma parte do material que vai dar um reel de 15, 14 segundos, 13 segundos. A edição que eu faço são basicamente cortes secos, cortes em cada um dos vídeos. Eu vou deixar também algumas inspirações aqui na legenda para você poder ver quais são as principais inspirações que, por exemplo, eu uso para poder fazer o meu material para os clientes. Qual o limite de renda que eu já tive com esse tipo de serviço? Com esse tipo de serviço de edição, de gravação e tudo mais, eu já tive um limite de renda de R$1.500 no mês. Alguns clientes vão pedir somente para você editar vídeos. Eles já te dão os vídeos gravados, pronto e tudo mais, e você vai ter que editar. Esse modelo de cliente é um pouquinho mais difícil de encontrar, porque normalmente ele é um cliente que já tem uma câmera boa, já tem um serviço de uma galera que filma para ele, alguma coisa, você só precisa editar. Agora, um modelo de cliente mais fácil de você encontrar vai ser justamente aquele cliente que você vai pegar e você vai abordar, seja na academia, em algum lugar, e você vai oferecer o seu serviço para ele. Minha experiência nesse serviço foi a melhor possível.
Eu consegui, por meio desse serviço, networking, aprendi a mexer com coisas que eu realmente gosto. Comecei a entender que nem muito da vida você é protagonista, mas é divertido transformar pessoas em protagonistas de determinados vídeos. Isso é uma habilidade relativamente divertida. Você vai encontrar pessoas muito boas com quem você trabalha e você vai encontrar pessoas que também não gostam do seu trabalho. Isso é relativamente normal e você vai ter que aprender a lidar com isso, querendo ou não, em qualquer área da vida. Mas essa é a forma que eu tenho como te ajudar, justamente. A minha experiência nesse terceiro serviço foi a melhor possível, foi a que eu mais gostei e a que eu basicamente só estou utilizando agora. Com o tempo você consegue uma proficiência grande, porque muita coisa que até hoje eu continuo aprendendo, vendo alguns reels no Instagram, que eu vejo alguns tutoriais e eu relativamente recrio tudo aquilo, mas eu estou realmente em constante aprendizado, então muito eu aplico nos clientes, outros não, eu tento converter boca a boca, falando, olha fulano, eu posso te oferecer um serviço massa, você quer. Você tem também a possibilidade de fazer permuta com alguns clientes. Eu não acho que seja ideal se o que você quer é dinheiro, porém, tá aí a possibilidade, você pode fazer o que quiser, você pode precificar da forma como preferir. Esse valor de R$100, assim como eu falei, é basicamente um valor inicial. Você pode cobrar muito mais se você tiver mais material. Eu já vi pessoas que trabalham no mesmo ramo, que levam todo o material, tudo bonitinho e cobram assim R$400, R$500 o vídeo, o reel, seja lá o que for. Eu já vi casos de pessoas que fazem justamente isso, propagandas para lojas e tudo mais. Então, essa é a forma como eu consigo te ajudar no momento. Se você ficou com alguma dúvida, acha que tá faltando alguma coisa nesse vídeo, pode deixar aí nos comentários, eu vou dar uma olhada. Eu consigo refazer algumas partes também e colocar justamente aquilo que faltou, aquilo que você acha pertinente. Então, se eu pude te ajudar de alguma forma a você colocar esse conhecimento em prática, eu vou ficar muito feliz com isso. Eu espero que você consiga. Eu já tive algumas pessoas que eu justamente já dei essas dicas e elas já estão conseguindo fazer um dinheirinho com isso. Uma galera que entrou nos primeiros semestres e que já começou a se desenrolar muito e começou a fazer sua própria graninha, seja para dar os rolês, para comprar o que quiser e tudo mais. E isso faz uma diferença muito grande quando eu percebo que eu consegui fazer uma pequena diferença na vida daquela pessoa. Então, por hoje é só, galera. Eu espero que vocês tenham curtido o conteúdo. Não esquece de se inscrever no canal, de dar aquele like se você realmente gostou do conteúdo e ativar o sininho para acompanhar outros vídeos que virão por aí. Eu vou tentar trazer mais conteúdo bom e tudo aquilo que você vai conseguir realmente colocar em prática, até porque é isso que eu gosto, é isso que eu prego e eu espero que você consiga exatamente isso. Valeu e até a próxima.